Boa noite, irmãos. É um prazer enorme estar aqui com os irmãos novamente. E hoje vai ser uma live de perguntas e respostas diferente, né? Hoje quem perguntou foi o pastor e nós estamos aqui com esse desafio para responder a pergunta que ele fez para nós, né? Então o pastor vai dar uma boa noite para nós e fazer uma oração, começando essa nossa live de hoje. E os irmãos que tiverem a resposta da pergunta, podem botar aí, mandar pelo grupo, que a gente já está recebendo as respostas. Lembrando que a nossa audiência visível aqui é o irmão Décio, a irmã Santa e o pastor João Rosa. Então tá, pastor, você faz uma oração. Boa noite, irmãos. O Senhor abençoe. Hoje é um dia especial para todos nós, porque é o dia que nós podemos se comunicar com vocês, né? Entrar aí na casa de vocês, onde vocês se encontram, felizes, porque eu acho que não é momento de tristeza nem de angústias, é um momento feliz com Jesus, né? Porque está terminando o tempo e o tempo está chegando para o eleito, que é o tempo da eternidade, né? Aquele tempo que não tem fim. Então, que o Senhor abençoe a todos vocês. É uma satisfação muito grande a gente poder, então, falar com vocês. Vamos ter uma oração e vamos dar início, então, a esta live. Nosso Pai, querido Senhor, pela Tua graça, bondade, amor, misericórdia, que o Senhor tem tido de nós, Pai. Amém. Nós queremos colocar-nos diante do Senhor agora, com inteligência, com sabedoria e com revelação desta palavra, Pai. Amém. Nos dá, Jesus Cristo, o que precisamos essa noite, porque é o Senhor que é o dono da vida. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém. Amém. Eu quero deixar um versículo com vocês, irmãos, que está no livro de Provérbios. E quando toca isso aqui, isso é unicamente para o eleito, né? Ele diz: a ansiedade do coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Só Amém. isso, só isso para você. Eu vou 12, anotar. 25. Provérbios 12, 25, irmãos. Vocês. Lê de novo aí, pastor, por favor. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra alegra o coração. Amém. Glória a Deus. A irmã Rosane já aplaudiu aqui a leitura que o senhor fez. Então tá, temos 9 irmãos já com a gente. E vamos começar. Qual foi a pergunta, pastor? Liga aí. Não, vamos ver a pergunta que Qual a melhor? As respostas, eu quero ver as respostas que vieram, né? Porque Qual a melhor experiência, eu tenho que analisar isso, né? Então tá, então... E no fim eu posso dar uma resposta. Se alguém não acertou, eu posso dar a resposta, certo? Então tá, vamos lá. Essa experiência é espiritual ou é humana? Melhor experiência que você já teve na vida. Aí... Então, vamos ler aqui o que é que... Bom, vamos começar pela irmã Gislaine. A irmã Gislaine mandou uma resposta, né? Então, eu anotei aqui a irmã Gislaine, a irmã Beth Lopes, a irmã Lúcia, a irmã Ernestina, o irmão Décio, e não sei se a irmã Santa vai querer falar qual a melhor experiência da vida dela. O irmão Décio vai falar... Fale, irmãos, isso é muito bom para despertar vocês. Né? Não, mas eu vou ler aqui. Despertar a mente de vocês. Está certo ou errado? Bote a sua opinião aí. Eu faço isso só para despertar um pouquinho vocês. Mas também assim, ó. Nós somos cada um indivíduos. Nós temos que saber o que foi bom para nós. A nossa experiência, não tem, né? A expectativa é de cada um, como cada um recebeu a pergunta vai responder. Né? Então vamos começar. A irmã Gislaine. A irmã Gislaine colocou assim: minha melhor experiência de vida foi quando Jesus me encontrou. Eu era uma pessoa que achava que não tinha jeito, mas minha melhor experiência foi descer as águas e encontrar um novo corpo, uma nova vida. Foi participar da primeira Santa Ceia e sentir a presença de Deus. É maravilhoso. É Gislaine Ortiz, né, que deu essa resposta, né?
Quer fazer algum comentário, pastor? Quer ouvir as outras? Não, vamos ouvir todas Ouvir elas. as outras, então tá. Vamos ouvir. Vamos continuar aqui então com a irmã Lúcia aqui, depois eu leio da irmã Beth. A irmã Lúcia. Um abraço, irmã Lucinha. A minha foi uma oração do pastor João que fez para mim. Eu passei o culto inteiro com dor terrível no estômago, como se alguém estivesse estrangulando o meu estômago. Orei no culto e não passou. Chegando na casa da irmã Eva, como de costume, nos reuníamos após o culto. Pedi novamente a irmã Santa para o pastor orar por mim, porque não aguentava mais de dor. O pastor calmamente pôs a mão no meu ombro e disse: Senhor, mostra a tua filha o Deus que eu sirvo. Eu pedi em oração. Senhor, me dá fé para crer nesse mesmo instante. Algo soltou do meu estômago e me senti em volta de uma luz que me levava para o céu, como se estivesse sendo arrebatada. Foi tão maravilhoso. Comecei a chorar e queria agarrar aquela sensação, mas ela dissipou. Creio que foi a sensação do Espírito Santo tocando no meu ser. Ela colocou a experiência aqui para dividir com o irmão e disse que Deus abençoe cada um dos irmãos na fé. Temos a irmã Ernestina. A irmã Ernestina, ela colocou no seu também, né? Ela colocou um áudio aí, né? Esse áudio, né? Aí vamos ouvir um pouquinho o áudio da irmã Ernestina. A minha maior experiência foi quando eu encontrei o precursor da segunda vinda de Cristo, mostrando a realidade da palavra, o poder do Deus vivo na vida do verdadeiro eleito, de regresso ao Éden de novo, nos presenteando com a vida eterna. Um maior presente, né? Não ser livre do pecado e entrar na nova vida, sabendo que temos um caminho verdadeiro, puro e real. Para mim foi a maior experiência. Meu marido também diz que essa também foi a maior experiência para ele. Amém. Vamos lá. Tem mais gente, pastor. Peraí. E tem a irmã Nora também. Pessoal? Bom. A irmã Beth disse: a minha melhor experiência foi quando aceitei Jesus. E esta mensagem, a verdadeira palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a irmã Beth. Deixa eu ver aqui a irmã Nora. Continuando, né? A irmã Nora. A irmã Nora colocou duas. A irmã Nora é cheia de experiência. Bom, tenho duas experiências únicas e difíceis de expressar, por serem muito fortes, e algo que se sente de uma maneira que não tem como esquecer. Jamais. A primeira foi um dia normal. Eu me ajoelhei e comecei a orar e de repente senti uma mão sobre minha cabeça. Senti somente aquele calor de uma mão sobre minha cabeça. E ali não sei por quanto tempo eu orei, somente não conseguia parar e foi algo que me confortou. E até hoje às vezes sinto saudade do conforto que recebi naquele momento, mas não tem palavras para descrever esse sentimento. A segunda foi que mesmo conhecendo a mensagem há anos, não entendia de fato, pois misturava a vida pessoal, minha vida e das pessoas demais. E um dia estava triste porque tinham falado algo de mim que não era verdade. Eu estava triste, vi uma voz que eu ouvi na mente, mas senti no coração e dizia assim: viu porque tu faz assim? Que culpa tem Deus das pessoas te magoar? Que Deus te fez? Se Ele te cuida o tempo inteiro e você vira as costas para Deus, é a mesma coisa. Você está triste porque está sendo acusada sem ter feito nada, por Deus também. Aquilo começou a doer meu coração. Eu comecei a chorar e pedir perdão, porque era verdade. A partir daquele dia, tudo mudou na minha vida. Hoje eu não me importo com o que o irmão ou irmã pode fazer. Somente olho para a cruz. Essa foi a irmã Nora. Deixa eu ver se eu esqueci aqui. Bom, a irmã Décia agora vai falar a experiência dele. Vire a câmera para ali para que os irmãos vejam você. Que agora o irmão Décio vai falar a experiência dele. Assim, eu quero dizer... Ah, tá, você vai falar, né? Fale, Décio. Fale. E as respostas que vieram, né? Qual a melhor? Não, hoje de manhã a gente estava falando, eu e a Lígia, no nosso culto que a gente estava fazendo, a gente estava perguntando sobre isso, né? E aí vem na mente, né?
as experiências que eu tive, a experiência do São Gabriel, que foi muito forte, aquela experiência do batismo. Mas passou, né? A experiência que passou, ela está na lembrança agora. Está na emoção e na lembrança. Mas qual é a maior experiência que eu... Aí eu comecei a ver, a maior experiência é hoje. Não tem maior experiência que hoje. Entendeu? Então, que hoje é o dia que eu estou vivendo, que eu estou vivo, que eu estou experimentando, que eu estou sentindo. Então, eu sinto assim que, por mais que eu tenha experiências tão boas, tão maravilhosas com Deus, mas ela passou já. Entendeu? Então, a maior experiência que eu sinto assim, que é hoje. Hoje é a maior experiência que eu tenho. E é isso. Esse momento que fogou aí, deve ser. Qual é o meu sentimento, né? Que eu vou compartilhar com os irmãos da minha melhor experiência, como a gente estava conversando. Que a gente vive a nossa vida só para justificar, assim, né? De momentos, de lutas, de provas, né? E o dia, no tempo que se chama hoje, que Deus fala, né? Então, a experiência de hoje com o Senhor Jesus, no nosso entendimento, é a melhor experiência. O melhor momento de minha vida é agora estar aqui com o pastor, com a irmã Santa, fazendo a obra do Senhor, nesse caminho. Então, as experiências do passado, elas marcaram, né? O batismo, o selo, essas coisas marcaram a minha vida. Mas a minha melhor experiência é agora. Não sei se tem certo ou errado, não sei o que é que o pastor pensou, mas se os irmãos... A irmã Cláudia mandou alguma coisa. Deixa eu ver aqui a irmã Cláudia, peraí. Antes do pastor fazer o comentário. Irmã Cláudia. Irmã Cláudia diz assim: ainda espero viver a melhor experiência, que é o rapto. Mas até aqui a melhor foi ser uma em 1 milhão. Saber que não estou aqui por acaso, que sou um atributo manifestado de Deus. Mas tenho experiências de curas muito boas. Creia mais essa mensagem a cada dia. Saber que Jesus está ao nosso redor é uma experiência de todos os dias. A irmã Betânia também colocou: a minha melhor experiência foi quando estava sentindo muito medo, principalmente à noite, nervosa. Então, no culto, Jesus me escutou e eu senti algo maravilhoso e uma luz muito forte. Nunca mais senti medo e também ter Jesus em minha vida. Bom, por enquanto, são essas as experiências. A irmã Cleusa? A irmã Cleusa botou no Face. Vou pegar aqui, irmã Cleusa, peraí. Tá, deixa eu pegar da irmã Cleusa. A irmã Cleusa diz assim: aceitar Jesus, sem dúvida nenhuma, foi a melhor experiência da minha vida. A mudança que aconteceu e continua acontecendo. É Jesus maravilhoso na minha vida. Glória a Deus. São coisas que a gente vai lendo e vai inundando nossa alma. Tanta coisa boa. Agora eu vou falar a minha experiência. Glória a Deus. Vira a câmera para a irmã Santa. A minha experiência foi em 2008, quando num culto de ceia eu recebi um novo nascimento. Glória a Deus. E tenho certeza que ali eu fui selada, porque eu nunca mais voltei a ser a pessoa que eu era. Eu passei a ter paz na hora da tribulação, eu passei a suportar muita coisa calada, eu passei a ser aquela pessoa que tem amor no meu coração e saber perdoar, que é a coisa mais difícil para o ser humano que não conhece ainda, é perdoar. Então eu aprendi tudo isso e hoje eu sou uma pessoa que tenho eu não posso explicar assim a paz que eu tenho dentro de mim. É uma paz que nunca termina, ela tanto nos dias bons como maus, horas boas, horas más, aquela paz permanece sempre dentro do meu coração. Essa foi a melhor experiência que eu tive, fora muitas e muitas e muitas e muitas. Mas daqui mais me chamou a atenção foi essa.
a minha experiência. Glória a Deus. Amém. Bom, deixa eu ver se tem mais algum aqui no Face. Ver se tem mais alguma por aqui. Bom, a irmã Lucinha diz, com certeza, conhecer a verdade é um grande privilégio, experimentar do céu. Amém, irmã Vânia, é isso mesmo. Por enquanto, pastor, são essas. Muito bem. Então vamos deixar para o fim, né? Que os A irmãos... gente vai encerrar com isso. Alguém mais pode ter alguma pergunta? São maravilhosas as respostas aí. Maravilhosa. Então, mas depois nós vamos ver o profeta explicando, falando disso, né? Não sou eu. Então, eu acho que todas são maravilhosas as respostas de vocês. Pode ser que outros também se despertem agora e coloquem a sua experiência. E é isso que eu quero ver dos irmãos. Não é tanta pergunta, né, em si. Mas o que eu quero ver é o despertamento, o andamento com Deus, como está com as pessoas. Isso é uma coisa muito boa, maravilhosa. Por isso que a Bíblia diz aqui, o anseio do coração deixa o homem abatido. Né? Mas uma boa palavra o alegra. Se você dá uma resposta, todas essas respostas foram bíblicas e maravilhosas. Não é? Mas há uma que é definida. Uma resposta que é definida, que acompanha todas essas respostas, né, que vocês verão o profeta falar. Isso está na mensagem. Isso aí não foi a coisa que eu gerei de mim, essa pergunta. Eu gerei lendo as mensagens, né? Então, quando a gente fala uma resposta na vida, é a vida que você viveu todo o tempo. São experiências que você vive, né? Todo o tempo, aquelas experiências que você tem com Deus ou com a vida que você está vivendo. Cada dia você tem uma experiência com Deus. Mas tem uma que diz o irmão Brana que encerra o assunto. Tem uma que dá um fim em todas as experiências. Dali para frente você é uma pessoa vitoriosa, né? Alguém aproximou muito aí, muito mesmo. Alguém aproximou bastante, mas vamos deixar assim, vamos prosseguindo. Se alguém tem mais alguma pergunta, outras perguntas aí também, nós vamos tratar de ajudar, não é? E não esqueça que o anseio do coração, você talvez esteja ansiado por responder essa pergunta, não se preocupe com isso, não é? Não se preocupe, eu sei que cada cristão tem uma experiência, eu tenho as minhas, não é? Eu tenho as minhas, você tem as suas. Cada pessoa, ela cresce com experiência com Deus. A vida espiritual não é uma vida parada, uma vida estagnada, ela é um progresso, né? Cada dia nós estamos progredindo em nossas experiências e as nossas experiências são que nos firmam, é que nos dão segurança, são aquelas experiências, né? Como alguém falou aí, a irmã Sandra falou aqui da experiência que ela teve na ceia, né? Então, vocês podem ver que isso aí são coisas, são experiências que a pessoa tem individual, que todos têm que ter. É por isso que eu fui dirigido a fazer isso, para despertar as pessoas. Não que tenha que responder uma resposta exata, como respondeu o profeta, mas a pessoa ainda que aproxime, viu? Né? Então tem fatos que... O que vai nos levar ao arrebatamento? O arrebatamento é uma realidade. As experiências que vão nos levar ao arrebatamento. Quando chegar o rapto, nós estamos já com as experiências encerradas. Ali é um fato. Você subiu, você chegou ali e foi transformado. Pelas experiências que você vai tendo na vida, né? Cada dia, então nós crescemos. Não crescemos como um fermento, como o sistema, a religião faz, né? Querendo fabricar uma pessoa. Por isso a mensagem é complicada para as pessoas que não entendem ou que não nascem, porque eles querem forçar ali um fermento crescer. Né? Querem mudar as pessoas assim como quem muda
né, uma muda de roupa. E não é por aí. Essas experiências que vão mudando a pessoa, que vão mudando a realidade da vida dela. Então, quando você chega com essas experiências, você chega mudado e as pessoas não lhe entendem. Elas contendem com aquela vida que você vive, porque é uma vida completamente diferente. E o irmão Brana chama isso de vida celestial, né? Ele diz que quando você chega a esse ponto, você caminha na linha celestial com Deus. Né? E tem uma parte na palavra também que diz que o espiritual discerne tudo espiritualmente e de ninguém ele é discernido. Aí se encaixa, pastor? Sim, é o que nós estamos falando, né, irmã? O cristão ele tem um poder escondido. Entende? Ele tem um poder escondido que ele não revela a ninguém. Ele usa no tempo próprio. Por isso, ele não se deleita no conselho do ímpio. O ímpio, às vezes, você diz assim, mas eu saio ali fora, as pessoas me dão um conselho. Às vezes tem um conselho muito melhor do que aquele que está dentro da igreja. Ele não está vivendo a realidade das coisas. Porque o irmão Branco diz que o ímpio mesmo é aquele que está dentro da igreja. Entende? Não é aquele que está lá fora. Aquela pessoa que está lá fora é um pecador. A pessoa vive pecando. Então, às vezes, aquele conselho, às vezes a pessoa não está estagnada, como é que se diz, fundamentada nem um lado e nem outro. Ela está na igreja e no mundo. Ele é um vai e vem. Né? Vocês se encontrando na mensagem Véu Adentro, vocês vão ver o irmão Brana falando que ele disse, não sei o que fazer com essas pessoas. Eu lamento, ele disse, eu choro, eu oro, eu faço alguma coisa, mas eu não vejo, não sei como fazer com elas, porque um dia ela está bem e no outro dia está mal. Então, não se firma, né? Em lugar algum, não tem firmeza, os seus pés estão frouxos. Né? Então, isso é um ponto muito, né? Então, por isso que o cristão ele não é discernido. Né? Bom, Brana disse uma coisa, ele disse que no Pentecoste, Jesus não mandou eles nascer. Vocês notaram ali? Na Escritura? Jesus não mandou os discípulos nascer no Pentecoste. Mandou eles subir para receber o quê? O dom. Poder. Entende? Eles subiram já com o nascimento. Já subiram na santificação e subiram para receber o poder. O irmão Brana fala isso, eu estava lendo agora de tarde isso. Então, quando que os discípulos nasceram de novo? Porque todos têm que ter o novo nascimento. Quando eles chegaram lá no Pentecostes, eles estavam prontos para receber o poder. Jesus ficar em Jerusalém até que ele receba do alto o poder. E quando o poder desceu, eles desceram mudados dali, disse ele. Desceram fazendo coxo andar, paralíticos andar, né? Desceram dando vista a cegos. O mesmo ministério que Jesus estava praticando passou para eles. E eles já tinham também um pouco dessa experiência, né? Porque daquela vez que Jesus mandou eles irem, Sim, eles foram, né? Já tinham tido um pouco dessa experiência. Então o profeta diz que eles não tinham tempo, se eles tivessem que subir e nascer lá em cima, eles não tinham tempo em 40 dias. Eles subiram prontos para receber o poder, e você pode ler na Escritura. Ficar em Jerusalém até que do alto receba o poder. Então tem coisas assim que a gente vê assim. Não é que Pedro, que Jesus, o profeta disse que Pedro não tinha. Ele não tinha Jesus, ele andava com Jesus. Sim. Uma pessoa nascida, tu vê as virgens nascem no sistema, eles são nascidos. Pedro, o profeta É? Pedro nem era convertido. Não era convertido, certo? Porque quem não tem o Espírito Santo não é convertido. Não é convertido. Ele é uma pessoa ainda que está convencido. Entende? Mesmo que ele chegasse a ser santificado, como eles subiram santificados, eles não estavam prontos para o serviço. Eles eram vasos limpos. Que o irmão disse que eles precisavam do poder para ser testemunha. Eles tinham que testemunhar a experiência deles. Olha aqui a experiência de novo. Eles tinham que testemunhar a experiência que eles tinham agora
com as pessoas, compartilhar com elas. Certo. Eu tenho uma questão, pastor. Se os irmãos tiverem perguntas, podem mandar na nossa live que o pastor vai responder. Eu estou trazendo já trouxe a minha experiência aqui e agora é uma pergunta. No culto de sábado, o senhor falou sobre os 3 sábios do Oriente, né? E existe eu não sei se o profeta fala sobre isso, se o senhor sabe, não sei. Porque assim, e eles 3, cada um de uma família, Sem, Cam e Jafé, né? Representando um filho de Noé, né? Pelo menos eu entendi assim. Se eu entendi errado também, o senhor me corrija. E falando também dessas experiências, né? Aí até os 12 anos, Jesus, ele viveu no Egito. Ou não sei se foi até os 12 anos, eu sei quando que ele foi para o Egito. E depois que morreu Herodes e todo mundo queria matar Jesus, aí Jesus voltou para Jerusalém, né? Para Nazaré. E o Egito era aquela cidade onde havia muita sabedoria, muita ciência, não é? Então, só estou especulando, pode ser que Jesus tenha aprendido. Ele como Deus, já sabia ler e escrever qualquer idioma. Eu estou dizendo no natural, né? Ele cresceu, desenvolveu na parte natural, né, no Egito. E também, agora dizem, né, existem alguns historiadores que falam que Jesus viveu no Oriente durante a época, a adolescência dele, antes de voltar para começar seu ministério. Isso o profeta fala alguma coisa sobre isso? Ele era um menino quando ele voltou ainda, irmã. Ele era um menino. Ele estava em fase de crescimento ainda. Herodes morreu, né? Então o anjo disse que ele voltasse para José voltar para o Egito, né? Voltar para Jerusalém, né? Porque agora não existia mais aquele que queria matá-lo. Porque eu fico assim pensando, porque Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem, certo? Aí eu fico pensando, como era que ele podia aprender uma coisa se ele sabia tudo? Quem ensinou o homem a ler? Ele já veio sabendo ler, escrever, falar, ele só não tinha um corpo para desenvolver isso, né, não? Como que desenvolver? Ele era Deus, irmã. Ele conhecia todo, ele conhecia, Jesus era formado em tudo. Só não entenda que ele era Deus por dentro e Deus por fora. Não havia nada que confundisse ele. Ele é diferente de nós precisamos ir para a escola para aprender, né? Senão nós ficamos sem saber nada. Mas Jesus não foi assim. Ele era dotado de sabedoria, por dentro, por um tanto, que eles disseram assim, onde que escola que ele aprendeu? Eles foram vasculhar, não encontraram nenhuma. Então eles tiveram que admitir que aquela sabedoria veio do alto. Então ele só tinha a limitação do homem, do homem, eu digo, do ser humano, do corpo natural. Porque um bebê ainda não desenvolveu a linguagem. Embora ele soubesse falar, sendo Deus, ele não falava, porque ele era um bebezinho, que ele cresceu como todo mundo, né? Às vezes eu me confundo com isso. Eu fiquei encucada com aquela pregação de sábado, dos sábios que vieram trazer aquele presente para Jesus. Mas tão claro que a senhora ficou confundida. Mas fiquei meditando e pensando um monte de coisa. Eu esbarrei nessa Olha aqui, ó. Vou ler de novo esse versículo. Vou ler esse versículo de novo para a senhora. Okay? O anseio do coração, não é? O anseio do coração abatido, mas uma boa palavra o alegra. Por isso que o profeta diz que no culto você tem que ficar fixo em Deus. Você não pode desviar a mente. Se você desviar a mente, você vai parar, ele disse, muito longe de Deus. Isso é muito perigoso. Isso é verdade. Viu? Jesus é tão simples de entender a vida dele. É muito simples. É muito simples.
os mágicos, como se diz? Os Sábios magos, ali. eles não foram no Egito para adorar um homem. No tanto que eles levaram as dádivas, irmã. É verdade. Eles não foram adorar um menino lá, eles foram adorar o Deus poderoso. Jesus era Deus, ele era o verbo em carne. Ele foi gerado no corpo de Maria pelo Espírito Santo e Deus criou o óvulo e gerou aquele corpo. Então ele nunca foi um homem, ele era Deus em carne. Ele era o Emanuel, sangrando pela humanidade. Então, quando os magos chegaram lá, representando, né? Representando o mundo judeu e o mundo gentil. Veja bem que eles foram primeiro lá levar as dádivas, lá onde Deus tinha nascido aquele filho. Né? E lá eles deixaram aquelas dádivas lá, foi do que ele ia passar pela frente, você vê? E levaram o ouro, a divindade, levaram o incenso, que era o seu ministério, e levaram a mirra, que era o sofrimento, a amargura. Então, cada vez que nós pensamos assim, que aquela adoração foi feita para aquele menino, ele foi feito para Deus. Não tinha nada humano ali. Senão eles não tinham levado aquela dádiva, porque um humano não merece, o humano não é divino. Você não entende? Um humano não é divino, ele não pode receber esse tipo de coisa. Um homem não pode receber honras, e Jesus recebeu. Entende? Então, eles subiram, o profeta disse que ali estava o princípio da descida da arca. Entendendo? Alguém tinha que sair e adorar o rei. Então, o que aconteceu? Eles receberam a estrela, E foram comissionados e levaram essas três coisas ali para o rei. Jesus era rei. Vocês podem ver lá no livro de Apocalipse que ele nasceu um varão, a Bíblia diz. Ele nunca foi menino. Opa, confundi de novo. Pois é, pastor, você devia me ajudar. Mas é o que a Bíblia diz, ele nasceu varão. Ele era um varão. Ele nunca foi uma criança. Com 12 anos ele confundiu os doutores. A senhora entende? Um menino, uma criança com 12 anos. Ninguém pôde ir com ele dentro do templo. Ele era Deus. É Manuel, né? Deus conosco. Então o que aconteceu? Então eles foram lá. Agora, nesse tempo apareceu a estrela de novo. A estrela apareceu para os gentios. O Malaquias 4, a maior estrela que nós temos sobre a terra hoje. Né? Não, o William Branham não é um deus. O William Branham, ele foi simplesmente uma pessoa que Deus usou, né, para trazer a divindade para o nosso meio. Deus em Cristo e Cristo na igreja. Então, ele não era Deus. Nunca podemos adorar o irmão Branham ou dizer que ele era um Deus porque ele fazia coisas do subnatural. Verdade. Né? Agora mesmo ali, ó, eu estava lendo ali, ele dizendo assim que quando ele foi à África, né, levaram 7 caminhões de muleta numa oração que ele fez no tabernáculo. Quer dizer, as pessoas, num ponto, eles tinham até razão de ver aquela tremenda luz que descia sobre o profeta e dizer, ele não é lembrando, é Deus. As pessoas confundiram a mente, são humanos. Até que entenda isso aí. Né? Mas depois ele vem e bota as coisas no lugar. Né? Eles tiram os olhos de mim. Né? Aí depois ele disse, ali está na fila, ali naquela mensagem ali que chegou agora, ele disse que ali, por exemplo, tinha 2 meninos gêmeos que nasceram mudos e surdos. Viu? E o profeta disse que eles estavam chegando ao tabernáculo. E ele disse, eles vão ouvir e falar nessa noite. Ele disse, todos que estão aqui vão ser curados. Entende? Então, o problema disso aí, o problema é, como ele diz assim, tira a incredulidade, deixa Deus falar, deixa Deus agir. Né?
Então, são coisas assim bem fáceis. O problema é que a gente tem que entrar na oração muitas vezes, né? Precisar buscar de Deus, né? Viu? Porque são coisas profundas. Não é Pois fácil, é, não né? é, não é brincadeira, não. Na verdade, desde que eu entrei nessa mensagem, eu fico cada vez mais, assim, boca aberta, né? Porque são assuntos e temas profundos que eu nunca vi na Igreja Batista, nem estudei no seminário, né? Então, e se fala, e se conversa como que se fosse uma coisa boba, e não é. A gente, porque nós estamos, às vezes, assim, no sentido bom da palavra, né? Acostumados, familiarizados com temas, né? De batismo, de semente da serpente, de santa ceia, de unidade de Deus. Mas isso são coisas que estão num alto nível. Ninguém pensa que se fala sobre isso. O primeiro passo disso aí que a senhora falou é uma coisa certa. Uma coisa certa. O irmão Brana veio trazer a divindade para o nosso meio para nós entender esse tipo de coisa. Porque sem isso aí, vê como é que está o mundo denominacional, não vê o profeta na Bíblia, não vê o batismo, não vê nada. E o irmão Brana veio com Jesus Cristo manifestado na coluna de fogo nesse dia sobre ele, né? O ministério de Jesus Cristo para nos mostrar essas coisas todas. Porque sem a divindade na igreja, sem o Espírito Santo ali, ó, né? Sem essa mensagem que o irmão Brana pregou, sem, com esse espírito aí, não vou entender. Pode ter grupos da mensagem, mas não vou entender isso. Viu? É verdade. Né? É muito profundo, é muito profundo. Só que isso tem que ser falado, porque se os cristãos não entenderem isso, eles não vão entender coisas mais profundas para frente. Tem coisas mais fortes, mais profundas ainda. Né? Você vê que nessas escolas que nós abrimos, por exemplo, ali, aquelas portas ali, né? E chegou o ponto do Espírito Santo ir ali e fechar aquela porta para nós do mundo ali, de tal maneira que nós ficamos fechados desse lado, né? E o mundo ficou esse lado fora. Né? Nada nos atrai. Então, como é que Deus iniciou conosco ali? Na divindade, que é o ouro. É o amor. Do amor veio descendo, né? Ali na... Como é que é? Amor, diamante e retidão. Diamante, não é? Retidão. Né? E retidão. Viu? Ele era ouro, ele era diamante, ele era tudo essas coisas preciosas que... E até onde Deus nos levou com isso? Parecia uma coisa tão simples, parecia que ia terminar a primeira escola. Né? A marca da besta, o irmão Brana diz que ele falou e não sei se terminou, porque foi muitas coisas que ele falou sobre a marca da besta. Entende? E essa mensagem que está aí agora, as pessoas pensam que o 666 assusta alguém. Assusta quem não tem revelação. Porque nessa mensagem que ele trouxe agora sobre a marca da besta ali, ele vem mostrando que a marca da besta é a pessoa separando-se da palavra, já está marcada. Não é uma marca visível. Marca visível vai ser quando depois do rapto, quando a pessoa tem que comprar, não vai poder comprar e nem vender. É um novo sistema. Mas né? a pessoa já está marcada nesse tempo. Quando ela rejeitou, ela está marcada. Que coisa. Né? Então, são coisas assim que a gente tem que ir abrindo para que as pessoas entendam isso. Né? Porque são coisas que... Né? A igreja tem, a irmã Zademir tem uma e o Tiago mandou um teu WhatsApp. Eu vou ver a do Tiago e depois você me dá da irmã Zademir. Irmão Tiago está viajando, mandou um áudio aqui para nós, vou colocar o áudio dele. Opa. Se não aumentar o som, não sai. No grupo ali foi o primeiro contato que eu achei aqui. Irmã, ouvindo ali agora, todo mundo falando, né? E eu lembrando uma passagem que eu li de uma mensagem do profeta, experiência, assim, eu acho que
Pra mim, tipo, se a gente não tem o Espírito Santo apontando para nós, dizendo que Jesus é o Cristo, que foi isso que eu li, e é isso que a gente sente no dia a dia, a gente é diferente. Cada dia a gente erra, mas tu é mais consciente. Então o Espírito Santo, eu acho que quando tu tá selado, essa experiência que tu tem aponta que ele é o Cristo, que tu tem isso de dentro de ti, porque, como eu disse, não adianta tu ir na igreja, ouvir por outras pessoas, tu tem que ser testemunha, tu tem que testificar disso, né? Então, eu acredito que isso é que, de repente, todos nós sentimos e que a gente sente, mas não consegue expressar, né? Porque se não for o Espírito Santo, nada vai, como que eu vou te dizer, não há o que vai, mesmo que alguém repita 1000 vezes que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, que ele é o Salvador, fica aquela coisa de fora para dentro, não de dentro para fora, e só o Espírito Santo para te mostrar isso. Amém, irmão Tiago. Obrigada pela sua contribuição. Sua fala aqui foi muito importante. E o pastor escutou aqui e fique aí ouvindo também. Ele vai fazer o comentário. Deixa eu ver aqui agora a irmã Zedeni também mandou. A minha maior experiência com Deus foi quando ele me salvou na UTI de um hospital. Estava longe dele, mas a sua misericórdia me salvou e me deu a revelação que hoje é o gozo da minha alma. Aleluia. Amém, irmã Zedeni. Então, irmã Zedeni, aqui não tem mais nenhum. Então, irmã Zedeni e irmão Tiago trouxeram mais uma contribuição para a nossa Deus experiência. abençoe, irmão Tiago, irmão Zedeni. Olha, tá sendo muito boa essa live, né? Tô gostando demais. O irmão Tiago, ele fez uma ponte ali muito importante, né? Que se a gente vai falar disso, nós vamos tomar muito tempo aqui, né? Sobre o que ele mostrou, né? Tirando o homem de fora, colocando o homem de dentro em ação, né? Então isso é importante. Mas todas essas perguntas, elas foram muito especial, muito boa mesmo, né? Essas respostas que vocês deram, isso contando a experiência que cada um de vocês teve. E tem que o irmão Marcos mandou também a fala dele. Boa noite, irmãos. A minha maior experiência foi aceitar o batismo no nome do Senhor Jesus. Irmão Marcos. Muito bem. E hoje, ontem à noite, né, nós estávamos estudando aquele folheto do batismo, eu e Décio, e a gente foi lendo cada passagem, né, que falava, cada passagem. Que a gente grifou tudo, marcou na Bíblia, para ir mesmo profundo estudar sobre o batismo daquele folheto. Se os irmãos quiserem o folheto, é só pedir que a gente providencia mandar para os irmãos. E justamente naquele tempo, pastor, que a gente estava vendo, o nome de uma pessoa, quando você pegava algo com o nome de uma pessoa, aquilo era propriedade daquela pessoa. Mas é tão profundo isso do batismo. Então, quando você é batizado em nome de Jesus, você passa a ser propriedade dele, porque o nome dele está sobre você. O nome de Jesus é na entrada da porta, né, irmã? Ela é a entrada da porta. O nome de Jesus, uma pessoa ainda pode voltar para trás. O que não faz voltar para trás é essas experiências que nós vamos vendo na vida cristã, né? São experiências que os irmãos estão relatando aí, né? Na verdade, nossa primeira experiência foi essa, conhecer o batismo, conhecer o nome de Jesus que nós não conhecia. Isso foi uma grande experiência, né? Para mim foi. Mas é uma continuidade de experiências. Mesmo depois que você recebe o batismo do Espírito Santo, você continua tendo experiência diária. Todo o tempo com experiência, porque aquela experiência vai fazendo você crescer, né? Na graça, no conhecimento do Senhor, você lê as mensagens, como o Tiago falou agora, com mais entendimento. Então, são coisas assim que abre a alma, vem da alma, né? Então, você não vive na experiência que o outro fala. A minha experiência pode ajudar outra pessoa.
Ajudar é uma coisa, né? Ajudar ela a se despertar. Mas ela tem que ter sua experiência própria. Né? Olha que o irmão Branham fala com Moisés, por exemplo, né? Ele diz que Moisés, a hora que ele foi mudado em segundos com aquela experiência. Aquela coluna de fogo tirou o ego dele. Da sarça ardente? Tirou o ego. Tirou o homem da frente. Ele pôde ter uma experiência que queimou aquela velha vida, aquela ponte que ele tinha de medo de ir ao Egito, queimou. Ele deixou para trás. Ele se foi. Aquela experiência que ele teve ali lhe deu força. Ele não foi mais a mesma pessoa. Ele foi mudado ali. Veja, ele não voltou mais atrás. Não importou se ele ia morrer com mulher, com filhos lá no Egito, ele se foi. Ele sabia que Deus ia defender ele. Então esse é o caso quando a pessoa tem uma experiência com Deus no batismo do Espírito Santo. Ele vivendo, morrendo, ele está seguro. Né? Ele está seguro, porque ele sabe aonde ele está firmado. Ele teve aquela experiência ali. Não é? Aquela experiência ali que deixou ele seguro. Né? Você veja uma coisa aqui, por exemplo, o batismo no nome de Jesus foi uma experiência para mim, mas eu tive que prosseguir 40, quantos anos estão andando? 46 anos depois do batismo. Então vejam vocês, o batismo é a entrada da porta, mas depois da entrada da porta tem um longo caminho. Um alto caminho. Porque a Bíblia diz que você deixou o mundo ficou para cá e você seguiu outro caminho. Outro caminho que você vai tomando conhecimento nas experiências. Amém. Né? Se não tiver experiência, não vai tomar conhecimento do que significa esse caminho. É o caminho mais alto, ele é mais sublime. Né? É o caminho que nos leva em contato com Deus. Né? De estar seguro com Deus. Né? A gente recebe o batismo, mas o poder do Espírito Santo é uma caminhada que tu tem, né? Não, o poder do Espírito Santo, irmão, o poder do alto é o Espírito Santo numa vida limpa. O vaso está limpo para o serviço. Veja que o irmão Branham ensina nas 3 etapas. Por exemplo, você vem na justificação, vem sujo, você vem para ser lavado. Então, a pessoa é lavada, limpa, na santificação ele é um vaso pronto para o serviço. Mas precisa ser cheio. Né? Precisa ser cheio. Então, quando ele é cheio, ele não tem medo de nada mais. Eu tenho falado para vocês aqui assim, ó. Eu vou na igreja, por exemplo, se não tem música, nem estou me interessando se tem um violão lá, o que tem, o que não tem, eu toco para frente. Porque esse é o papel do homem de Deus. Ela fica chamando lá, olha assim, me dá um violão daí para esse fulano que eu quero cantar. O homem tem que chegar e fazer o serviço para o Senhor. Ele tem que ter convicção que ele foi comissionado e que ele tem que fazer aquilo ali. A mesma coisa que o músico, não adianta estar injetando coisa do músico. Ele tem que se convencer, ter uma experiência com Deus, que ele é um músico, que ele tem que fazer aquilo para o Senhor. Se ele for sempre empurrado, não tem valor isso, o irmão Miranda disse. Não tem valor. Ele tem que fazer convicto que Deus tem enviado ele para aquele trabalho. Amém. Porque é uma parte. Eu, por exemplo, prego, sou um pregador, eu sou um pastor ali, mas essa pessoa, ele é uma partículazinha que ele colabora ali, com o violão dele. E se ele não dá conta com essa partículazinha, o que você deixa para mim? Hein? Veja que a fatia do pão é maior, que eu tenho que repartir. Né? E se não sobrar para mim, tá bem. Mas o povo tem que comer essa fatia que eu tenho que arrancar ali do escritório, e eles têm que comer isso. Entende? É o pão que eu estou servindo para eles.
E a mesma coisa é o músico. Por isso o profeta disse, Deus te deu um dom, você não está usando, ele te cuide, porque lá no fim do caminho ele vai te pegar. Deus não dá nada para o homem brincar. Ele dá para o homem usar aquilo ali para ele. Não é? Imagine. Né? Então as pessoas têm que se cuidarem, porque eles pensam assim, eu não vou nascer, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquele outro. Cuidado. Cuidado, porque o posto do dever do cristão é da trincheira. Trincheira é a palavra, o profeta disse. Você tem que ficar ali. Desenvolver tudo isso com a palavra. Né? E fazer o melhor que você pode. Você pode estar errado. Mas se foi o melhor que você entendeu e está fazendo, Deus está aceitando até que chegue o certo. Tá bem? Então, isso é uma coisa entendida. Eu acho que... Né, eu, por exemplo, estou ali. Eu não estou ali porque eu quero estar. Deus sabe disso que não. Se eu pudesse estar em casa ou pudesse parar, eu pararia. Não é? Porque eu acho que isso aí não é brincadeira, não é coisa de brincar, não é? São coisas que a gente tem que fazer assim de coração e alma, porque é para o Senhor isso. Não é? A gente sai de casa para ir no culto, é para adorar o Senhor. Não é para fazer espetáculos de coisas bonitas, né? Não, nada disso. Tudo que nós fizer, ainda que seja uma levantada de mão, é para o Senhor. E o irmão, e aqui a irmã Vânia e o irmão Temo trazem até algumas colocações aqui, pastor. Assim, a irmã Vânia fala, a revelação quando desce no coração, tu tem a experiência, afeta essa revelação, porque muitas vezes ouvimos a mesma palavra por anos, até que um dia aquilo se revela tão claro e não se volta mais a duvidar. Pronto, eu responder uma coisa boa aí, ó, né? Porque a fé é uma revelação. Né? A hora que você teve a revelação de fé ali, não há mais quem faça você voltar atrás. É assim mesmo, Claro irmã não. Vânia. E o irmão Temo fala assim, ó, boa noite, pastor João. Me diga se, com as novas tecnologias, os cultos presenciais vão perder espaço para os cultos online. Estes tempos podem estar chegando? Não, Montelmo, não. Nós fizemos as lives devido assim à dificuldade que a gente tem, por exemplo, das viagens, né? Porque o culto nas lives não é como o culto presente, né? Culto presente, a gente está ali em comunhão com o outro, né? Está adorando, está na igreja, está cantando, está se alegrando, vai no altar orar. E o altar, a oração do altar tem muito valor, né? Por exemplo, você pega a mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, você vai ver que o irmão Brana fala a respeito disso lá no altar. Então, a gente ainda está dando muita conversa na chegada, mas ele fala que não. Ele diz que quando você chegar na igreja, você vai direto ao altar encomendar os seus queridos. Ou entra para lá, segue lendo a Bíblia ali, orando em espírito, alguma coisa a pessoa está fazendo, né? Para despertar a mente de Deus. Porque a igreja é um lugar de adoração. Você pode ver que Jesus disse, a minha casa é chamada casa De oração. E o irmão Brano diz que nesse tempo o povo vai esfriar e eles não querem orar. Está comprovado isso. E se a pessoa não orar, ela vai chegar onde? Não chega. Onde é que ela vai chegar? Então, são decisões que têm que ser tomadas. Cada indivíduo tem que tomar suas decisões, saber como, né, ele vai avançar. E o próprio apóstolo Paulo fala para não deixar a congregação, né, como é costume de muitos. No meu pensamento, se você... Eu li uma vez no irmão Brana, ele falava, se você tem um lugar onde pregue a palavra, você vai lá para este lugar. Se você tem onde pregue meia palavra, vá também para este lugar. Para não deixar de congregar. Né? Então, e outra, uma coisa é aquela unção coletiva que você tem um com o outro ali naquele companheirismo, outra coisa é você na sua casa. É diferente.
E eu acredito também, junto com o pastor, irmão Telmo, que não vai substituir não, viu? Quando não tiver tecnologia, a gente vai estar se reunindo um na casa do outro. Na verdade, irmão Telmo, eu vou dar mais uma avançadinha nisso. A Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é requerido. Os irmãos, por exemplo, lá de fora, estão fazendo tudo, ligando seu celularzinho, comprando um aparelhinho para poder escutar as lives. Porque eles não conseguem estar nos cultos. É verdade. Né? Mas o povo que está perto da igreja e são negligentes, eu não sei. Entende? Aos domingos, por exemplo, assim, a pessoa deve dispensar um tempinho no culto, adorar. Isso é uma coisa especial para cada um de nós, né? É uma coisa muito especial, né? Mas não tem mais pergunta, não? Não. Então nós vamos dar um encerramentozinho aqui sobre as respostas de vocês. Todas foram maravilhosas, viu? Eu fiz isso somente para... Mas aqui o irmão Brana nos dá uma resposta, né? Que vai ajudar todas as perguntas de vocês, né? Ele diz que a melhor experiência que o homem teve na vida, tem, é aquela que ele encontrou Deus e tirou o pecado. Aleluia. Tá bom. Irmã Santa, muitos de vocês aí foram umas perguntas muito aproximadas, muito maravilhosas, né? Mas diz que a experiência é aquela que tira o pecado, dá conta de tirar o pecado. É uma experiência viva com ele. Você perde o desejo do pecado. Não é? Aparta-se da incredulidade. Todos podem falar o que quiser de você, dizer o que quiser, você sempre é a mesma pessoa. Amém. Você não muda nada. Não é? Você cresce dali em diante, na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Se vocês soubessem o que significa o Espírito Santo numa pessoa, o Espírito Santo é um contato que você tem com Deus direto, que outros não têm. Outros têm visitações, choram um pouco, gritam um pouco, né? Fazem barulhos, mas o Espírito Santo é uma realidade, como tem horas que a gente conversa com ele assim, como se estivesse conversando com um de vocês, não é? Aquele encontro saudável que você pega as coisas sem emoção, a revelação desce. Quando a gente está lendo as mensagens, de repente você vê que algo apontou para você. É verdade. E aquilo ficou vivo, não é? Eu fiz essa pergunta para vocês porque o Espírito Santo me mandou fazer, né? E vocês viram aí o que gerou de coisa boa nisso, né? O que gerou de coisa boa, as pessoas todas se manifestaram, e foi glorioso isso, irmão. Mesmo que você tivesse uma experiência, como você falou, com o batismo no nome de Jesus, é uma caminhada, foi a primeira experiência, e que essa experiência seja verdadeira para as coisas continuar, né? A chegar ao fim da jornada. Amém. Né? Até ficar lá em Jerusalém para receber o poder. Amém. Né? Amém. Então, o que vai nos levar a isso? Isso vai nos levar para a adoção plena daqui um pouco mais. A transformação dos corpos, ela vem dessas experiências. Não é? A pessoa vai acumulando Deus em sua vida. E até que ele vai caminhar como Enoque caminhou. Ele andou com Deus 300 anos. Nós, assim, estamos com... Eu estou com 70 e poucos. Um suspiro. Né? Será que Enoque aos 76 era um jovem? Ele tinha isso? Irmãos, então tudo tem um princípio. É como nós estávamos falando da divindade. Deus entrou no ventre de uma mulher, sendo Deus, o Emanuel, e dali gerou um Deus em carne sobre a terra. Nunca cometeu um pecado, nunca fez injustiça, nunca soltou uma palavra da sua boca que fosse para o mal. Hoje eu estava lendo, ainda meditando, me alegrando, sabe? Né? De ver, por exemplo, assim,
o irmão Brana, as pessoas pegam a mensagem do irmão Brana às vezes porque ele é tão duro com as coisas, mas veja como é que o irmão Brana aplicou isso. As pessoas pegam como se fosse um porrete para grudar na cabeça das pessoas, meu Deus. E querem eles não mudarem e querem mudar as pessoas. Como que isso vai funcionar? Não funciona, irmã. O legalismo, o Brana que foi o primeiro que chegou, mas ele tem que sair, é o último que sai também. Porque aqui nessa separação que nós estamos fazendo agora, do batismo do Espírito Santo, nós estamos pregando mensagem para o povo receber o Espírito Santo. E essa separação agora aqui vai mudar as pessoas. E o legalismo não existe mais. Não existe mais, o legalismo vai ficar fora completamente, o liberalismo e o legalismo, e o cristão caminha no meio de tudo isso. É verdade. Jesus caminhou, de vez em quando alguém atacava, ele disse, ô filho do diabo, semente da serpente. Agora vou eu aplicar isso sobre o que Jesus falou? Por favor. Então, tem coisas que são descaridosas, que são más, não se pode fazer coisa a menos que esteja na unção, como disse o irmão Brana. Vocês podem ver o irmão Brana fora da unção do púlpito, como é que ele era. Ele era brando, ele era amoroso, ele era uma pessoa especial. Mas no púlpito ele era um leão. Ele disse aqui a palavra. Ele disse no púlpito eu sou amigo de Deus, lá fora eu abraço todo mundo. É verdade. Então tem que saber distinguir isso, não é? Distinguir isso. Porque a pessoa pode pegar um espírito, por exemplo, eu posso pegar um espírito, dentro do púlpito, todos os dias ali por dentro das pessoas. É um espírito, não é o Espírito Santo. É um espírito. O pregador, ele tem que ficar no molde de Deus, não é? Ele não pode dizer assim, sair de casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se ele fizer isso, é o eu que está operando nele. Ele tem que ter o Espírito Santo para ele poder agir naquelas direção do Espírito. Não é? Então veja, o irmão Brana foi o homem mais duro no púlpito, mas foi o homem mais amoroso que existiu sobre a terra nos últimos dias. Não teve outro. Pode procurar onde quiser. Não existiu, né? Ele sabia contornar situações, ele sabia, né? Então, mas a gente vê que quanto mais vai se aproximando o dia, né? Vai acumulando as coisas, né? Se vocês querem saber esse parágrafo aqui, eu vou deixar com vocês, tá bem? Tá. Que mensagem isso aqui está no 59 da mensagem Israel em Gades Berneia. 59, tá certo? Aí vocês podem ver, né? É aquela experiência que você tem com Deus que tira o pecado. Ah? Temos uns pedidos de oração. Estamos chegando ao fim da nossa live de hoje. Temos alguns pedidos de oração aqui. Podemos dar o encerramento, né, pessoal? Podemos. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco, colaboraram com seus testemunhos, suas falas. É muito importante, né? E anotem suas perguntas. Para a próxima live, a gente está aqui de novo, que eu acho tão edificante essa nossa live. É a melhor de todas que eu acho, é essa. Que tem pergunta, resposta, que a pessoa... Eu acho que é a melhor. E temos aqui pedido de oração da irmã Yara, pede pela família dela, a irmã Luana, que está com problema de visão, o irmão Telmo também pede oração pela família dele. Né? Se eu esqueci de anotar antes de esquecer, irmãos, eu quero lembrar os irmãos de Livramento, não é? Que nós vamos estar lá, eu vou estar lá no sábado. Glória a Deus. Irmã Yara, vamos nos ver no sábado. Irmão João, irmã Yara, se puder transmitir para o irmão João, a gente vai falar com ele nesse intervalo, mas se você puder já ir avisando ele, que a gente vai estar aí no sábado, se Deus quiser, para o culto, né? Em Livramento. Amém. Tá, glória a Deus. Se Deus quiser, o Senhor vai nos dar essa oportunidade, né? E até onde sabemos, parece que vai dar um fim de semana bom.
Não é? Muito frio que é coisa boa. Eu já tinha falado com o João que achava que talvez... O frio é uma maravilha, eu gosto do frio. Frio vai ter. Melhor frio do que a chuva. Eu não gosto de chuva, não. A chuva é ruim. Então, lembrando, esperem por aí, se Deus quiser. Os irmãos gabrielenses também que estão na audiência, se Deus quiser, quinta-feira à noite nós já temos um culto de São Gabriel. Amém, glória a Deus. Quinta e sexta, né? Vamos ter culto aí, se Deus quiser. E sábado nós vamos dar essa folga e depois voltamos para São Gabriel domingo para os cultos, certo? Glória a Deus. Vamos continuar, se Deus quiser, né? Amanhã em Santa Maria. E? Ah, sim, claro, amanhã os irmãos estão avisados, Santa Maria, Estão mas vamos reforçar, irmão Pedro, se Deus quiser estaremos por aí. Então, amanhã, ali por as 11 horas, 11 e pouco, a gente está chegando, né? Aí em Santa Maria. Se Deus quiser para o culto, né? Que essa vez nós vamos ter que ceder os irmãos de Livramento, né? Nós vamos ficar lá de noite. Ah, sim, se tiver posada por aí, irmão Pedro. Barro manda que a irmã Santa está dizendo que quer posar por aí, sábado, viu? Então, eu tô falando por ela e por mim também, né? Claro, né? Porque se ela vai posar por lá, eu vou ter que posar lá também, né? Claro. Então, irmãos, é um prazer estar aí com vocês, viu? Deus abençoe o Tiago também. O Tiago certamente vai estar lá, né? Ele vai. É. Ele está viajando, já resolvendo a vida dele para ficar livre. Ele Então, não tá. arrume nada nesses dias. Nossa, quarta-feira está proibido, né? Está proibido arrumar coisa na irmãos, rua. Deus abençoe, então. Deus vai nos dar essa oportunidade. Parece que vamos ter uma semana muito boa, né? Sim, Muito com frio, fé em mas Deus. estão dizendo que os dias vão ser muito bons. Então a gente vai poder levar e sair nessa viagem, né? Se Deus quiser. Vamos orar então por todos vocês agora, né? Amém. Querido Pai Celestial, Amém, eu Deus. estou Aleluia. grato a Deus Glórias a ti. por esse momento tão abençoado, Obrigada, Senhor. Pai. Como eu fico feliz de ver os teus filhos participar disso, Amém, Senhor. Deus. E Amém. vê-los ter essas respostas espirituais que são muito gratificantes Amém. para a nossa alma, Senhor. Amém. Que agora, meu Pai, o Senhor possa guardar cada um deles, manter a sua bênção sobre eles, a sua direção e esse crescimento, Senhor. Que eles continuem tendo experiências contigo, Amém. que isso é tão maravilhoso, meu Pai. Nós colocamos todos diante do Senhor, pedimos a sua força, a sua bênção, a sua direção. Já oramos também pela nossa viagem amanhã. Amém, Deus. Que o Senhor possa nos acompanhar, meu Pai. Nós te pedimos uma bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, Glória tá, a Deus. irmão. Então, obrigado, irmãos, por tudo, viu? Obrigado mesmo pela colaboração. A hora que o Espírito Santo gerar outra pergunta, nós vamos fazer, né? Então tá. Deus abençoe, Deus então. abençoe. Até breve.